Bem-vindos ao webinar Por que considerar um trust no seu planejamento? Hoje vamos explorar conceitos essenciais, benefícios e aspectos tributários que envolvem essa importante ferramenta. A Drummond Advisors é uma consultoria especializada em transações internacionais, com escritórios no Brasil e nos Estados Unidos, mais de 15 anos de experiência e uma equipe de mais de 300 profissionais. As informações apresentadas têm caráter exclusivamente informativo e não constituem aconselhamento jurídico. Para situações específicas, consulte sempre um profissional habilitado. Hoje vamos falar sobre o que é um trust, seus benefícios, vantagens tributárias e sucessórias e quando considerar esse instrumento no seu planejamento. O trust é uma relação jurídica em que o instituidor transfere a titularidade de bens ao trustee, que administra em benefício dos beneficiários. Um trust envolve 3 papéis principais: o grantor, que cria e transfere os bens, o trustee, que administra os bens, e os beneficiários, que usufruem dos rendimentos e do patrimônio. Existem 2 tipos principais: trust revogável, em que o instituidor pode alterar ou extinguir, e trust irrevogável, em que os bens ficam sob controle do trustee, com maior potencial de proteção patrimonial e eficiência fiscal. Nos Estados Unidos, um trust deve atender a alguns requisitos, como jurisdição em tribunal americano, controle de trustee no país e conexão mínima com ativos ou beneficiários. No Brasil, o trust não é reconhecido como entidade autônoma, mas é considerado para fins tributários. Por isso, normalmente se utiliza uma estruturação indireta. Alguma dúvida? Não? Então, comparação entre trust e will, também, que acho que é um ponto importante da gente tratar. O will é testamento, né? O will nada mais é do que o testamento para fins de Brasil. Qual a diferença, então? Então, se a gente vamos pegar como exemplo o trust revogável, que é aquele trust que eu falei lá atrás, que o grantor, ele pode continuar administrando os bens como se dele fossem, então ele tem total administração sobre aquilo, ele pode revogar a hora que ele quiser. Então, o trust revogável, ele é feito única e exclusivamente para fins de já determinar quem vão ser os beneficiários daqueles bens e como que eles vão receber. Então, pode surgir a dúvida. Então, qual a diferença para o will? Porque no will eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou estabelecer ali qual o patrimônio que vai estar sujeito àquele will, quem vão ser meus beneficiários, meus herdeiros, então não consigo ver uma diferença efetiva. A diferença entre um trust revogável e um will principal é porque, no caso do will, você está sujeito a um processo de probate. Então, quando a pessoa vier a falecer, né, aquela pessoa signatária ali do will vier a falecer, para que aconteça a sucessão, tem que ser aberto um processo de probate. E aí tem custos, tem tempo que leva, etc. Já no caso do trust, não. A sucessão ela acontece de forma automática. Não tem que ser aberto probate, então o custo acaba sendo menor ali naquele momento, em que os bens vão ser de fato transferidos. Né? Naquele momento de falecimento do grantor, o que vai acontecer? Aquele trust que ele é revogável, ele se torna automaticamente um trust irrevogável, e aqueles bens ali vão ser transferidos para os beneficiários na forma que estiver ali estabelecida. Então, eu vou pegar um exemplo. Você tem um trust revogável, em que o grantor, vamos voltar, por exemplo, lá dos filhos menores, e quando eles atingirem lá 30 anos. Então, o grantor cria ali um trust revogável, em que ele é o gestor, ele continua administrando os bens como se dele fossem. Amanhã ele vem a falecer e os filhos ainda não atingiram a idade que está ali estabelecida de 30 anos. O que vai acontecer? Esse bem, esse trust, ele se torna, quando do falecimento dele, ele se torna automaticamente irrevogável. Ele fica sendo administrado pelo trustee. O trustee, ele vai fazer as distribuições de acordo com o que tiver ali estabelecido no trust, e se não tiver nada estabelecido de acordo com a sua discricionariedade, ok? Para quem que ele vai fazer essas distribuições? Para os beneficiários, até que esses beneficiários atinjam ali os 30 anos e possam, então, de fato, receber aquele patrimônio. Aí, nesse momento, o bem é dissolvido. Tá? Então, a transferência de titularidade, no caso do patrimônio, ela vai acontecer quando do falecimento do grantor, e não quando da instituição do trust, porque ele era revogável,
né? Então, naquele momento em que ele instituiu o trust, aqueles bens, aquele patrimônio ali continuam sendo declarados em nome próprio. Então, só na hora que ele vier a falecer é que de fato vai ocorrer a sucessão, mas essa sucessão é automática, não precisa passar por um probate. Então, essa é a grande diferença entre um will e um trust. Os efeitos são imediatos. E aí a Mariana vai no próximo slide aprofundar, né, esses aspectos sucessórios, e a gente teve uma pergunta aqui do público falando sobre isso. Se o trust revogável não tem efeitos fiscais, né, qual o benefício de eu ter um trust? Mas então vai além de aspectos fiscais, né, também tem os aspectos sucessórios que a Mariana vai agora aprofundar um pouquinho mais. Exato. Aí as vantagens, aí tem que ser analisado caso a caso, isso tudo sempre dentro até mesmo de um planejamento fiscal, que a Adriana vai entrar bastante nesse ponto. Mas assim, do ponto de vista societário, o trust, então, ele evita o processo judicial de inventário, né? Evita um procedimento de probate nos Estados Unidos, ele permite a transferência mais rápida e menos custosa dos bens aos herdeiros, garante uma privacidade, porque ele é um instrumento particular, tá? Importante destacar isso. O trust não é um instrumento público. Ele tem que ser assinado perante um notário, mas ele é um instrumento particular, surte efeito entre as partes. Então, ele garante essa privacidade. E ele organiza a sucessão patrimonial de forma antecipada. Você pode já ali, como grantor, estabelecer toda e qualquer condição que você achar que faz sentido, tá? Maioridade de filho, os meus filhos têm que ter pelo menos um curso, ensino de primeiro grau, ou um curso de ensino superior, enfim, o céu é o limite para estabelecer ali as condições que você entende Mari, que faça sentido, né? eu acho Sim, que uma resposta só com relação a essa questão que a Letícia trouxe para a gente, eu acho que o importante é destacar, por exemplo, que no trust você pode destinar o patrimônio como bem lhe prouver, né? Porque, por exemplo, se você não tem um trust, quem vai determinar como aquele patrimônio vai ser distribuído é a legislação, né? E no é, trust você pode distribuir esse patrimônio entre beneficiários, inclusive entre pessoas que não são necessariamente os herdeiros legais, né? Eu acho que isso é importante deixar esclarecido, né? sim, Você pode fazer isso no importante, trust. Vai ser sim. segundo a Assim como no legislação will, né? ciente da existência do trust, né? Vai ser Assim combinado. como no will, né? No will você também pode pré-estabelecer. Claro que se a pessoa é brasileira, esse é um ponto também importante, se a pessoa é brasileira e com herdeiros no Brasil, por exemplo, tem que ser respeitada a legítima. Então, assim, tem várias questões aí que são importantes, um aconselhamento, que demandam um aconselhamento jurídico, tá? Não é simples a elaboração de um trust. Tem que ser analisado caso a caso, não é preto no branco, tem uma série de aspectos que precisam ser levados em consideração, tá? Antes de fato fazer essa opção pelo trust, qual o melhor trust, né? Tem os aspectos fiscais, tem os aspectos sucessórios, tem essa situação da pessoa ser brasileira, Direito ter de herdeiro no família, né? Brasil, onde estão os herdeiros, oi? Direito de família, né, Mari? Como Direito de você falou esse família, exemplo da exato. parte da Então, legítima. é algo que de fato requer aí um aconselhamento jurídico prévio, um planejamento, é bem importante. Agora, Mariana, foi interessante você falar isso das características e do céu limite. Teve até uma pessoa aqui do público que colocou que outro dia vi um short no Instagram falando sobre isso, né? Que diversas famílias com muitos recursos no Brasil possuem trusts super criativos, né? Nessas regras. E de fato Sim, é isso mesmo, é possível ser feito dessa forma. E é sim, comum, inclusive, né? exatamente. Tá ótimo, podemos seguir. Agora passamos para a Adri. Adri, agora é com você. Vamos lá para os aspectos tributários extremamente relevantes. Da mesma forma como todos os aspectos societários aí são bastante complexos e variáveis, os aspectos tributários também. Então, eu acho que o primeiro aspecto que vou tentar tratar aqui de uma forma rápida, para a gente poder ter tempo depois para responder bastante as perguntas, nós vamos verificar, então, o que é um trust do ponto de vista fiscal, né? Jurídico fiscal.
procurar enxergar, entender um pouco melhor como que eles são tributados nos Estados Unidos, e como que o Brasil passou a tratar os trusts na legislação tributária. E também apontar alguns potenciais conflitos aí de tributação que nós enxergamos entre a legislação brasileira e a legislação americana, especialmente no que tange a renda de non-grantor trusts. Tá? Então, vamos começar a entender um pouquinho aí essa lógica jurídica aí para fins tributários do trust. Então, quando o grantor, o settlor, transfere a propriedade para dentro de um trust, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está quebrando essa propriedade em duas, né? Ele está deixando com o trustee, ele está transferindo para o trustee essa propriedade legal, o título de propriedade, e o trustee, então, passa a administrar, como a Mari comentou, vai administrar conforme o instrumento do trust, conforme as diretrizes que o settlor colocou no documento do trust. E nós temos o que a gente chama de, o que eu consegui traduzir como uma propriedade beneficiária, propriedade equitativa. Aqui em inglês é o equitable title, equitable interest, na verdade, em que os beneficiários passam a usufruir economicamente, então, daqueles ativos que foram para dentro do trust. E essa separação, então, da propriedade legal e da propriedade dos beneficiários, o que a gente pode aí equiparar de alguma forma ao usufruto, tá? Não é um instituto do usufruto, mas a gente pode Fala assemelhar. muito, Adri, também propriedade fiduciária, também se fala, porque Exato, inclusive tem propriedade um dever fiduciário fiduciária. muito forte, né? Isso, obrigada, isso mesmo. Então, isso permite uma flexibilidade aí na gestão e na tributação desses ativos aí, da renda produzida por esses ativos. Então, essa divisão vai influenciar o momento e o sujeito dessa tributação, tá? Podemos passar, por favor, ali para o próximo slide. Então, eu procurei mostrar aqui justamente o que a gente tem na criação do trust, quando o settlor coloca os ativos para dentro do trust, ele então divide esse ativo com o título, como eu falei, com o título, né, o título da propriedade para o trustee, e a propriedade fiduciária, então, os equitable interests que vão para o beneficiário. Aqui já podem surgir alguns efeitos fiscais. Eu digo pode, porque também, quando bem estruturado, pode não acontecer, e a depender da jurisdição, nós já vamos tratar disso. Aí nós temos a vida do trust, né? Em que aquele trust, aqueles ativos que foram para dentro do trust, eles podem produzir renda, como eles podem não produzir nenhuma renda. Eles foram simplesmente colocados, eles podem, por exemplo, ganhar valor ali dentro do trust. Então, essa vida do trust também pode ter aí, na produção de rendimentos ou não, podem ter aí alguns efeitos fiscais a serem identificados. E depois, no momento da dissolução, do encerramento do trust, existe aí a distribuição daquela propriedade, né, do título daqueles ativos para os beneficiários, que também pode ou não ter efeitos fiscais. Então, para vocês entenderem um pouco toda uma complexidade aí que nós temos. E esses efeitos fiscais, eles vão ser verificados conforme a jurisdição, tanto do trust, quanto dos beneficiários e dos ativos. Então, é uma complexidade aí de legislações que podem atingir este trust, esses ativos que estão no trust e as rendas produzidas por eles. Podemos passar, por favor, Aline? Eu trouxe algumas tabelas, procurei colocar algumas tabelas para ficar de uma forma bem simples, né? Procurando simplificar ao máximo, o que é extremamente complexo. Mas, então, o que a gente tem, como a Mariane comentou, nós temos vamos dizer, dois grandes tipos de trusts, que são os grantor trusts e os non-grantor trusts. Como é que eles conversam com o que a gente chama do trust revogável e o trust irrevogável, né? Em geral, um trust revogável,
ele é um grantor trust. O que é o grantor? É quando o instituidor, o grantor, ele mantém controle sobre aqueles ativos, tá? Então, em geral, ele é um trust revogável, um grantor trust, e a tributação vai ser feita na pessoa do grantor. Então, como comentamos já antes, esse trust ele funciona muito bem para fins de evitar o processo de inventário na jurisdição em que ele se localiza ou que os bens se localizam, mas ele não tem exatamente uma função aí tributária, porque as rendas produzidas por esses ativos permanecem sendo tributadas na pessoa do grantor, do instituidor daquele trust, tá? Isso nos Estados Unidos, tá? Já depois a gente faz uma comparação aí com a legislação brasileira. Quando a gente fala, por exemplo, de um trust irrevogável, ele pode ser tanto um grantor quanto pode ser um non-grantor trust, tá? Se ele é o non-grantor trust é aquele em que o trust passa a ser o contribuinte do imposto. O que fica dentro, as rendas que são produzidas pelos ativos e que ficam dentro do trust, já vamos explicar um pouquinho melhor isso, elas são tributadas no trust. Aí é quando a gente comentou que o trust vai precisar, por exemplo, de um EIN, porque vai ter que apresentar uma declaração de imposto de renda, vai ter uma tributação, tá? O que sai do trust, que vai ser distribuído pelo trust ao beneficiário, vai ser tributado no beneficiário. Então, também existe aí, dentro do documento do trust, uma definição do que vem a ser o distributable net income, o que é a renda distribuível por aquele trust, tudo isso definido no instrumento do trust, tá? Então, o distributable net income é uma renda distribuível para o ano em que ele é produzido, tá? O trust vai poder deduzir esta distribuição feita aos beneficiários, então, esta distribuição não será tributada no trust, mas sim em cada beneficiário, de acordo daí com a sua forma de tributação, de acordo com a sua tabela. Então, essa é vamos dizer, uma relação entre o que é revogável e o que é o trust irrevogável com o grantor e o non-grantor. Podemos passar, por favor, Aline? Bom, deixa eu só passar aqui. Eu não estou vendo o começo do slide, mas eu não sei se vocês estão vendo direitinho o slide. Sim, tá direitinho, Adri. O então tá tema, bem. trust revogável, isso. Perfeito. Começa pelo controle do instituidor. Tá ótimo, obrigada. Porque para mim apareceu um pouco cortado, mas então vamos lá. Como eu comentei, então, no trust revogável, que é um grantor trust, a renda permanece no instituidor, os ativos que estão dentro deste trust, eles vão integrar o espólio, tá? E existe o que a gente chama de step-up dos ativos no falecimento deste instituidor. O que acontece? O que é esse step-up? Os ativos passam para os beneficiários com uma base ajustada ao valor de mercado na data do falecimento daquele instituidor, tá? Então, eles se transferem aos beneficiários com essa apreciação ao valor de mercado. Com isso daí, com relação para fins do estate tax, daí já falando, tá? No trust irrevogável, que pode ser tanto um grantor como um non-grantor, então as características já são um pouco diferentes. No grantor, da mesma forma, a renda vai ser tributada no instituidor, porém aqui existe uma figura híbrida tributária. Se bem constituído esse trust, ele vai ter as características de um trust grantor para fins de imposto de renda, das rendas tributáveis, das rendas produzidas pelos ativos, porém ele vai ser visto como um non-grantor para fins de transmissão dos bens. Os bens, portanto, eles podem passar aos beneficiários aí, sem ter que entrar no espólio. E daí você evita o estate tax. Este é um dos trusts que a gente utiliza muito no planejamento sucessório,
tá? É um trust misto aí. Então, quando a gente fala, por exemplo, de planejamento sucessório para fins do estate tax, e proteção patrimonial, a gente está sempre falando de um non-grantor ou um grantor misto e certamente um trust irrevogável, tá? Bom, acho que podemos passar um O pouquinho Adri, adiante. então, Oi, pois não. um ponto, né, que a Mariana já cobriu um pouco, né, essa história de ter bens do Brasil incluídos em trusts americanos, né? Então, a gente já viu que pode, e aí uma dúvida que surge muito também é como que fica a tributação, né? Até uma pessoa do público trouxe essa questão da dupla cidadania, eu não sei o quanto que é relevante, mas se essa pessoa coloca bens do Brasil, você poderia ter dupla tributação, bitributação no caso de dupla cidadania. Como que fica isso? Eu acho que você vai cobrir na parte no É, comparativo, nós, mas acho importante nós não vamos deixar esse ponto tratar. passar. Isso, Uhum, nós vamos tratar certamente disso um pouquinho mais adiante, Letícia, porque acho que é importante depois olharmos aí justamente essa questão, conforme eu comentei, de potenciais conflitos aí que nós vamos identificar, né, Brasil e na Estados Unidos, legislação né? brasileira e americana, tá? Então, vou tratar um pouquinho mais Perfeito. adiante disso. Realmente a gente pode passar aqui a semana inteira falando de tributação de trust aí, Brasil e Estados Unidos, mas enfim. Muito rapidamente, vou passar aqui os principais pontos e depois a gente fica à disposição, certamente, aí para as questões individuais aí, particulares, né? Aqui, então, novamente, só as características do grantor e do non-grantor, né? Com relação, especificamente com relação aos poderes do instituidor. É isso que vai definir se o trust é um grantor ou se ele é um non-grantor trust. Aqui a proteção patrimonial, conforme eu comentei, que é uma proteção, ainda que num grantor trust, existe algum nível de proteção, mas ela é baixa. A proteção maior está nos non-grantor trusts, que são, em geral, os irrevogáveis. Até acho que depois a gente podia comentar um pouco, Mari, sobre a questão de trusts irrevogáveis, que, na verdade, essa definição não quer dizer que eles não se revoguem em nenhum tempo, em nenhum momento, né? Existem regras, por exemplo, de Sim, decanting, existem situações em que esse trust, protector. sim, ele pode ser revogável, pode ser alterado, né? Sim. Bom, com relação ao uso, vamos passar para o próximo slide, por favor, da tributação. Isso, obrigada. Então, como eu estava comentando, o imposto de renda no grantor, ele permanece no grantor trust, ele permanece na pessoa do instituidor, que vai tributar, isso falando dos Estados Unidos, ele vai tributar toda a renda produzida pelos ativos da forma como se fosse sua renda própria, tá? Como se os ativos ainda pertencessem a ele. No non-grantor, a tributação pode ser tanto no próprio trust, que aí tem a obrigação de fazer o report, né, no formulário 1041, quanto nos beneficiários. Aí o trust vai distribuir aos beneficiários as rendas e os beneficiários vão ser tributados, então, naquela distribuição das rendas. Aí nós temos a dedução dessa distribuição. Quando é num non-grantor, existe aí essa dedução da renda para fins de tributação no trust. No non-grantor, no grantor não será feita essa dedução. Uma característica muito interessante a distribuição da renda, na distribuição da renda, a característica da renda se mantém para os beneficiários. Então, por exemplo, se o trust teve rendas de juros, e existe depois ao final uma distribuição desses juros para os beneficiários, eles serão tributados como juros. Da mesma forma, dividendos. Se o trust recebeu dividendos qualificados, essa distribuição para os beneficiários será tratada também como dividendos qualificados. Então, a renda ela permanece, ela carrega a sua característica para os beneficiários. Isso é muito importante para fins de tributação, porque as alíquotas aí de tributação são diferentes. O que mais que nós podemos comentar aqui?
Bom, como eu disse, a figura no Grantor Trust, é importante colocar aqui, que naquele primeiro momento em que o settlor aporta esses ativos dentro do trust, esse aporte geralmente não é considerado uma doação completa, porque, como a gente comentou, o grantor permanece de alguma forma como, para fins tributários, como o titular daqueles bens. Então, não existe aí uma doação. Já no non-grantor trust, existe sim a caracterização da doação. Aqui, os ativos, quando são transferidos, então, para esse trust non-grantor aqui, existe a doação. E daí, claro, tem que se verificar se essa doação está sujeita a uma tributação ou não, tá? Com relação ao estate Desculpa tax, te interromper, pois não. Adriana. É interessante porque a gente teve até uma pergunta que fala se haveria limite de patrimônio, um mínimo de patrimônio. E pelo que eu vejo do seu trabalho, né, nos planejamentos tributários, isso tem conexão, né, com esse gift, daquele limite de doação, o quanto de patrimônio, né, Exato. deveria, a gente recomenda. Acho que isso é um ponto Exato, válido, né, pra gente. exatamente. Isso faz parte justamente de todo um planejamento, né? Porque sim, se nós estamos falando de Estados Unidos, legislação americana, existe sim um limite anual de doação por donatário, tá? Que hoje é de US$ 19.000. E existe para o domiciliado americano, residente e domiciliado americano, uma isenção vitalícia, que hoje é de US$ 13.990.000 por indivíduo, por pessoa. E esse valor se soma para o casal. Então, a gente utiliza muito essa constituição aí de trusts em função desses limites. Por exemplo, esse limite de isenção é um limite bastante significativo, né? E se você pensar num casal, isso soma, são quase praticamente US$ 30 milhões. E para 2026, os limites aumentaram, foram mantidos pela nova legislação aí, e aumentaram, inclusive, para 15 milhões por pessoa, ou 30 milhões por casal. Sim, então a gente utiliza bastante esse instituto da doação aí para dentro dos trusts, em função desses limites significativos aí. E da Deixa eu mesma só, forma, Adriana, desculpa, eu pois só não. te. Tá, não, pode terminar essa linha de raciocínio aqui do texto, depois você Só para virar. comentar que esse limite de lifetime exemption que nós consideramos, dessa isenção vitalícia, ela se aplica tanto para a doação quanto para o imposto sucessório depois, tá? Então, é um limite único aí que tem que ser observado durante a vida, nas doações, e no falecimento, no caso da sucessão. É o mesmo limite. Não existe aí 13 milhões mais 13 milhões quando do falecimento, tá? Então, é muito importante observar isso. Oi, pois não, Perfeito, Letícia. ótimo, Adri, muito bom. Então, fala, Mari, depois eu Não, acrescento só aqui. complementando o que a Adriana disse, uma vantagem disso é porque quando é feita essa transferência, né, Adriana, paga-se ali ou está sujeito, aquele casal estaria sujeito ali àquela isenção, e aquele patrimônio ele é transferido para o trust, e dali para frente, o que ele crescer, por exemplo, quando esses instituidores, os grantors, vierem a falecer, não tem mais estate tax, Não, né, porque não, Adriana? se Porque já for o houve trust transferência. non-grantor. Se Hã? for no non-grantor, né? Isso, Se for exato. Estou no dizendo do irrevogável. non-grantor. É. Exato. Então, Por essa isso é que é uma muito grande importante. vantagem, porque aquele patrimônio ele Exato. pode crescer, se multiplicar e não vai estar E, mais e sujeito ao depois, típico estate exatamente. tax. Exato, porque ele já foi transferido em vida, né? Ele já foi para dentro de um trust e na figura correta, né? No trust correto, depois ele vai ser distribuído aos beneficiários a propriedade, os bens apreciados, né? Sem estar sujeito a um imposto sucessório. Exatamente por isso, esses trusts são muito utilizados em planejamentos sucessórios. Tá? Vamos passar adiante para a Ô, gente Adriana, poder deixa ter eu tempo só. de. Desculpa, eu sei que a Oi, gente pois tem não. pouco tempo, mas eu só queria confirmar aqui conceitos, porque o público, às vezes a gente está usando muito termos em inglês e às vezes a gente usa traduzido, então só confirmar. Quando a gente fala instituidor, quando a Adriana está falando em instituidor, ela está falando sim do grantor, são as mesmas pessoas, tá? É a mesma parte.
O trustee é quem administra, que como a Mariana no início da apresentação dela falou, no caso do revogável, pode vir a ser inclusive o grantor, tá? Mas normalmente é uma figura diversa, é quem administra, o trustee. Então, grantor, instituidor, a mesma parte, tá? E também teve uma Isso. dúvida sobre inventário probate, a mesma coisa, apenas uma questão de tradução, porque como a gente está falando muito aqui de jurisdição americana, tá? Podemos. Obrigada, Lê. Ótimo. Bem, Obrigada. bem observado. Como a gente usa muitos termos, muitas vezes em inglês, procura fazer uma tradução para o português aí, para, né, para fazer uma referência com a nossa legislação, aí a gente usa esses termos intercambiáveis aí. Bom, como que o trust, como a Mariana já comentou, a figura do trust não é reconhecida no Brasil em termos como uma personalidade jurídica, né, Mariana? Mas como que a legislação tributária, essa foi a novidade instituída em 2023, uma legislação tributária veio a reconhecer a existência desses contratos, esses agreements, né, como o trust, para fins tributários. E o que a legislação tributária brasileira trouxe aí como regra geral? Primeiro, ela adotou a transparência desses trusts. O que quer dizer isso? Quer dizer, então, que os ativos e as rendas de um trust vão ser atribuídos a uma pessoa física para fins do imposto de renda. Tá? Essa é a transparência que a legislação tributária brasileira trouxe a respeito de trusts. Então, a regra base é que até a distribuição dos ativos ou a morte do instituidor, o instituidor, ou o settlor, ou o grantor, ele é o titular fiscal. É ele o responsável aí, é o contribuinte do imposto. Depois, quando existir a distribuição daquele ativo, ou em vida ou pelo falecimento, o beneficiário, então, passa a ser o contribuinte do imposto devido sobre aquelas rendas produzidas, tá? Essa lei foi regulamentada pela Instrução Normativa 2180 de 2024, que veio a detalhar aí como declarar e como apurar o imposto. E aí nós tivemos em 2025 uma solução de consulta que veio a conturbar bastante o ordenamento aí, ou o entendimento jurídico, e aí trazer o que nós identificamos aí como alguns potenciais conflitos aí entre a legislação brasileira e a legislação americana do trust. Então, podemos passar aí para frente? Aline, por favor. Obrigada. Então, nesse quadro eu procurei trazer aqui o que é uma tributação, uma espécie de uma comparação aí entre os trusts americanos, os grantor e non-grantor, e como que é a regra geral no Brasil. Então, com relação ao aporte dos ativos no trust, como já vimos nos Estados Unidos, né, com relação ao Brasil, não existe aí uma tributação imediata, o fato de aportar os ativos no trust, tá? Por quê? Porque o Brasil adotou a transparência. Então, o patrimônio segue atribuído ao instituidor até que haja a distribuição desse patrimônio, tá? E a legislação brasileira veio a tratar, inclusive, dos dois momentos da distribuição. Se essa distribuição é feita em vida, né, pelo trust aí, no caso, porque o patrimônio foi para dentro do trust, é uma doação. Se for feita, e daí estará sujeita ao imposto sobre doação. Se for ocorrer na sucessão, no falecimento do instituidor, aí está sujeita ao imposto sobre a transmissão causa-mortes, né, o ITCMD. Como que é tributada a renda do trust, então, como eu já comentei, no Brasil? A renda é tributada, os ganhos, rendas são atribuídos ao próprio instituidor, enquanto os bens permanecerem aí como na esfera do instituidor ou do settlor ou grantor, até a distribuição, com algumas exceções. Bom, no encerramento, então, na entrega dos ativos, o recebimento do principal, em geral, não existe aí um imposto de renda sobre a distribuição desses ativos. Mas pode existir, como eu disse,
Se for pelo falecimento do instituidor, que esse bem está sendo transmitido, vai haver o ITCMD, ou causa-mortes. Se for em vida, vai ser o imposto sobre doação. Aí é lógico, tem que se observar a legislação de cada estado, como é que vai ser tratado. Cada estado, aí no caso, os estados têm uma legislação bastante, no Brasil, né, bastante específica, bastante própria. Inclusive, alguns estados ainda hoje permanecem aí tentando cobrar o ITCMD sobre bens, sobre ativos do exterior. Nós temos aí alguns casos bastante interessantes aí. O Estado de São Paulo tentou, mas o tribunal finalmente reconheceu que até o momento não podem ser cobrados, né, o ITCMD sobre os ativos do exterior. Enfim, então tem que ser analisado caso a caso, tem que ser analisado aí dependendo do Estado. Bom, vou passar rapidamente aqui para a parte dos conflitos, só para poder mostrar, apontar para vocês alguns. Vamos para o próximo slide, por favor, Aline? Para poder mostrar para vocês algumas identificações, alguns conflitos que podem acontecer. Por exemplo, quando a gente fala do non-grantor trust, em que a renda nos Estados Unidos não é distribuída ao beneficiário, essa renda vai ser tributada, então, no trust. Então, veja só, se essa renda é tributada no trust nos Estados Unidos, porém o Brasil não reconhece a figura do trust e disse, não, esta renda produzida pelo trust, ela vai ser tributada ou no instituidor, mas aqui no caso a gente está falando do non-grantor, né? Mas não significa que os ativos que estão, para fins brasileiros agora, que os ativos que estão dentro deste trust non-grantor tenham sido efetivamente considerados como distribuídos aos beneficiários para fins da legislação brasileira. Então, na legislação brasileira, nós podemos ter potencialmente aqui uma tributação no instituidor, ou mesmo se for considerado que os ativos foram distribuídos aos beneficiários, como, por exemplo, numa doação, ela será tributada no Brasil na pessoa dos beneficiários. Aí nós temos justamente o caso de uma bitributação, porque o imposto pago pelo trust, aqui no caso, não vai poder ser aproveitado pelo imposto a pagar, para a tributação do imposto a pagar pelos beneficiários. São pessoas distintas. Então, nós verificamos aqui, inclusive, a legislação do trust, a parte que trata da legislação do trust no Brasil, não trouxe especificamente uma questão, não tratou especificamente da questão da compensação de impostos nas jurisdições distintas. Então, a gente vê aí que nós podemos ter pela frente aí uma série de conflitos a serem tratados, inclusive judicialmente, né? Com relação à tributação Brasil e Estados Unidos. Bom, eu sei que nós chegamos aqui no nosso tempo, não é isso? Como eu disse, é muito complexo, é muita coisa para a gente tratar. Eu procurei trazer aqui alguns aspectos mais gerais aqui, né, conceitos maiores, para facilitar um pouco mais o entendimento, mas, enfim, a gente está à disposição aqui. O Adri passa, então, a Aline Pois só vai passando, né? Enfim, acho que a Adriana ia entrar mais um pouco nos detalhes dos forms, né, Adri? mostrando aqui quando, isso, por favor, ó, nos Estados Unidos, o prazo para entrega da declaração do trust é 15 de abril, e com a extensão dá 5 meses e meio para entrega. É obrigatório fazer extensão, fazer o pedido de extensão, aí o prazo de entrega vai para 30 de setembro, aqui estão as condições em que o trust tem a obrigatoriedade de entrega de uma declaração. Podemos passar, por favor, Aline, para o próximo? Acho que é o nosso último slide. Eu só queria comentar um aspecto muito importante aqui com relação à tributação de trusts nos Estados Unidos. A tabela de tributação do trust é uma tabela muito pesada, muito onerosa. O trust paga imposto, chega nos 37% de imposto, acima de um limite, de um valor muito pequeno, que são, para 2025, 15 mil e, deixa eu olhar aqui no número correto, 15.650 dólares. Acima disso, o trust passa a pagar 37% de imposto de renda federal. Enquanto que, se a distribuição acontece para os beneficiários e vai ser tributada na pessoa física dos beneficiários, os limites já são muito maiores, como vocês podem ver aí na tabela.
Para aqueles que declaram em conjunto, os 37% é somente acima de US$ 751 mil. E para quem declara em separado, a declaração individual, né, ela é de US$ 626 mil. Tá? Então, só um comentário aqui a respeito dessa questão da tributação de trust. Por isso, é muito importante estruturar, planejar adequadamente a estrutura, estruturar o trust, né, fazer o contrato do trust da forma apropriada para poder prever essas distribuições da forma adequada, para que se minimize aí a tributação geral, global aí dessas estruturas com o trust. Bom, muito obrigada, era isso que eu queria passar rapidamente. Muito obrigada, Adriana. De fato, a gente tem pouco tempo, tem algumas perguntas aqui do chat, do Q&A, que eu tentei trazer aqui conforme a gente ia falando dos tópicos, mas duas vezes a gente trouxe uma pergunta que também já tinha chegado para a gente antes sobre custo e tempo de estrutura. Mariana, se puder comentar, né, os custos envolvidos, a Drummond até presta alguns desses serviços, né? Mas enfim, se você puder trazer aqui para o Sim, pessoal e depois a gente encerra. claro. Então, com relação ao custo de criação, né, aqui tem duas perguntas: é a criação e setup, que é basicamente a mesma coisa, e depois tem o custo de manutenção. O custo de criação, existe uma média, assim, aí em torno de US$ 6 mil, que a gente já consegue estabelecer um trust, independente do que for colocado dentro dele, independente de ser revogável e irrevogável, tá? Então, esse é o valor. Agora, para manutenção, é muito variado, porque varia com relação à quantidade, ao volume de bens que está destinado ao trust, ao valor dos bens, porque o custo de manutenção não só tem o custo Do dos trustee, FIIs né? do trustee, né, que seja uma empresa ou uma pessoa física, mas também custos de contabilidade, auditoria. Então, isso tudo vai depender, de fato, do volume de bens, da complexidade ali daquele patrimônio. Do filing tributário, né, Adriana? Oi? Do tax, Exatamente, dos filing E do da tax return, declaração, né, dos dos exatamente. forms. forms. Se for necessário, por exemplo, né, no caso de apresentar Isso. um imposto, no caso de um Uhum. non-grantor trust, aí, ou um trust que tenha a obrigação de apresentar o imposto, sem dúvida, você tem aí que fazer a declaração, você vai ter que fazer a contabilidade desse trust para poder apresentar. Então, varia muito de trust para trust, mais uma Para o vez. trust. É. Mas o setup, de reforçar, que também trouxe essa dúvida, Mari, isso precisa ser registrado, mas então não, é um instrumento Não, ele tem que privado. ser assinado Setup, perante um notário. Mas é. não tem que ser levado a registro em nenhum órgão público, é um instrumento particular. O tempo de setup, ele depende muito mais do envio das informações e de fato, o grantor tentar desenvolver ali quais vão ser as condições, né, de transferência desse patrimônio, o que ele quer implementar. Então, é muito mais um trabalho ali interno do grantor pensar o que ele quer para aquele patrimônio dele, como ele quer distribuir, mas uma vez que ele já tem todas essas respostas, aí 30 dias a gente consegue instituir tranquilamente. Não passa disso. Eu queria aproveitar, eu sei que a gente já esgotou o tempo, mas uma pergunta que até a Adriana falou: vamos tratar disso depois, eu acho que é super importante que eu estou vendo aqui, que é possível dissolver um trust, né? Que é a Ótimo. dúvida. Bem, no trust revogável, como o nome já diz, ele pode ser revogado a qualquer tempo. Agora, a dúvida surge mais no trust irrevogável. Ele pode ser revogado, pode ser dissolvido? Então, vamos lá. Primeiro, é o que acontece naturalmente. Então, a pessoa vem a falecer, aí os herdeiros vão atingir ali aquelas condições ali pré-estabelecidas. Então, aquele trust ele é dissolvido naturalmente, aquele patrimônio é entregue, distribuído para os herdeiros da forma que está ali estabelecida. Esse é o caminho natural. Agora, fora isso, tem sim alternativas, tá, para se dissolver um trust irrevogável. Uma delas é o próprio instrumento de trust, criar a figura do protector, que é uma pessoa, pode ser uma pessoa física ou jurídica, que vai ser como se um guardião do trust. Ele vai desempenhar ali uma função de governança, tá? Então, ele pode exercer algum tipo de fiscalização sobre o trustee e pode também dissolver o trust em algumas situações ali estabelecidas. Então, se dentro daquele instrumento de trust prever algumas situações em que o trust pode ser, sim, dissolvido, o protector ele vai ter essa possibilidade. Outra alternativa, alguns estados permitem, outros não, é a dissolução mediante o acordo entre o trustee e todos os beneficiários.
Então, se o trustee e todos os beneficiários estiverem de acordo pela dissolução do trust, depois do falecimento do grantor, aquele trustee ele pode vir a ser dissolvido em alguns estados. E por último, também tem sempre a possibilidade da dissolução judicial, tá? Que é um caminho. Acho que é isso. Perfeito, perfeito, Mariana. Acho que como a gente esgotou o tempo, eu não sei se a gente ainda passa ou se depois vocês podem enviar e-mails aqui no final, Aline, se puder passar, tem um contato, tem nosso e-mail, tem nosso LinkedIn, a gente pode responder as perguntas por e-mail, a gente lamenta, mas em benefício aqui do tempo de todos os participantes, a gente encerra, e ficamos à disposição para quaisquer outras dúvidas, pessoal. Muito obrigada.